Olá, tudo bem com você? Muito bom dia! Ex-presidente Michel Temer passa a primeira noite na sede da Polícia Federal em São Paulo. Temer se entregou ontem à tarde para cumprir prisão após a revogação do habeas corpus que o mantinha livre. Derrota para o governo. Comissão do Senado decide tirar o COAF da pasta da Justiça e o transfere para a Economia. Tensão internacional. Coreia do Norte realiza exercício de ataque de longo alcance após captura de navio pelos americanos. Líder opositor Juan Guaidó acusa o governo de Nicolás Maduro de realizar um desmonte do parlamento venezuelano. E quem sofre de hepatite ou diabetes também tem direito de comprar um veículo especial com isenção de impostos. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2019. Legal, vamos começar fazendo aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pela revista Veja. 2 horas antes do prazo, Temer se entrega à Polícia Federal em São Paulo. O ex-presidente chegou à sede da corporação na Lapa, zona oeste da capital paulista, por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira. E no G1, interlocutores de Bolsonaro sondam ex-deputado Baldi para futuro Ministério das Cidades. Agora nós vamos para o estado de São Paulo. O governo fará revisão geral das 334 áreas de proteção ambiental no país, Juliana. O ministro Ricardo Salles afirma que parte dessas unidades foi criada sem nenhum critério e não se descarta alterar categorias de cada região. Legal, girando os destaques da Agência Brasil, o governo vai continuar atuando para fortalecer o COAF, diz o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E no Extra, a PM apura denúncia de maus tratos e encontra cachorro de plástico. O caso, no mínimo curioso, aconteceu em Balpendi, interior de Minas Gerais. Correio 24 horas. Cobra rara é achada no bairro do Uruguai, em Salvador. A suspeita é que a cobra de 1,20 m tenha sido vítima de tráfico de animais silvestres. E para encerrar, no G1, Estados Unidos elevam tarifas sobre produtos chineses, mas negociações continuam. E o ex-presidente Michel Temer, de 78 anos, passou a primeira noite na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele ficou em uma sala com cerca de 20 metros quadrados, usada geralmente para reuniões e videoconferências. O ex-presidente se entregou na tarde de ontem para cumprir prisão após a revogação do habeas corpus que o mantinha em liberdade. Ele deixou sua casa na zona oeste da capital e seguiu escoltado até a superintendência da PF. O ex-presidente Michel Temer chegou escoltado à sede da Polícia Federal no bairro da Lapa, em São Paulo, pouco antes das 3 horas da tarde. Já João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, chegou próximo às 5 da tarde, quase no fim do prazo determinado pela Justiça para que ambos se apresentassem voluntariamente. A ordem de retomada da prisão preventiva veio da juíza federal substituta Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que cobre as férias do juiz Marcelo Bretas. Temer é acusado de chefiar uma organização criminosa que teria recebido mais de R$1 milhão em propina nas obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela Eletronuclear. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro afirma que o valor desviado pelo suposto grupo chefiado pelo ex-presidente chega a quase R$2 bilhões. A revogação do habeas corpus, que garantia a liberdade a Temer e Coronel Lima, foi decidida nesta quarta-feira pela primeira turma do Tribunal Federal da 2ª Região, por 2-1. Os desembargadores entenderam que as prisões preventivas de Michel Temer e do Coronel Lima são necessárias para a garantia da ordem pública. A defesa do ex-presidente Michel Temer pediu nesta quinta-feira a liberdade ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso é o ministro Antônio Saldanha. Nós impetramos o habeas corpus hoje perante o Superior Tribunal de Justiça. Tivemos notícia, e o próprio gabinete do ministro nos informou, que ele
levará o nosso pedido de liminar a julgamento pelo colegiado, que é da 6ª turma do tribunal, na terça-feira, que é a data da sessão. A grande dúvida era onde Michel Temer ficaria preso, já que a ação em que ele é réu corre no Rio de Janeiro. Inclusive, ele ficou detido na Superintendência da PF do Rio em março. Mas, no fim da tarde, o desembargador Abel Fernandes Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, autorizou que o ex-presidente e Coronel Lima permaneçam presos em São Paulo. Segundo o advogado de defesa, Eduardo Carnelós, Michel Temer passará a noite numa sala improvisada na Superintendência da PF. A defesa quer que o ex-presidente seja deslocado para uma sala de Estado maior, que seria mais adequada. Já João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, será encaminhado para um presídio militar. Eu já disse isso ontem, quando saí da sessão de julgamento, que embora respeitasse e respeito a posição dos eminentes desembargadores que votaram para cassar a liminar, eu deles divirjo e divirjo veementemente. Entendo e estou absolutamente convencido disto. Não há fundamentos para a prisão do ex-presidente Temer. Esta prisão é ilegal, é injusta e é cruel. O ex-presidente mostra uma indignação própria de quem é vítima de uma injustiça, mas ele tem também, os senhores todos sabem disso, porque acompanham o ex-presidente na vida política dele há muito tempo, ele tem também uma característica muito forte na sua personalidade, que é a serenidade. Então, o ex-presidente, e além de tudo, até pela formação jurídica que tem, confia muito no Poder Judiciário. Além da prisão, o juiz da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, Marcos Vinícius Reis Bastos, acolheu o pedido do Ministério Público Federal e determinou um novo bloqueio de bens contra o ex-presidente Michel Temer, no valor de 32 milhões de reais por suspeitas de recebimento de propina do setor portuário. Também foram alvos da medida Coronel João Batista Lima, apontado como operador de Temer, suas empresas e seu sócio Carlos Alberto Costa. Em derrota do governo e do ministro Sérgio Moro, a comissão do Senado, que analisa a reforma administrativa, decidiu tirar o COAF da pasta da Justiça, transferindo-o para o Ministério da Economia. A sala estava cheia para debater o relatório do senador Fernando Bezerra. A comissão, formada por senadores e deputados, avaliou a reforma administrativa, primeira MP do governo do presidente Jair Bolsonaro. É o relatório com a sua versão final, mas nós estamos em um processo de intensa discussão e de negociação com diversas lideranças partidárias. Então, ao examinar cada destaque, nós iremos ver a possibilidade de eventualmente aceitar alguns dos destaques que foram apresentados. O ponto mais polêmico da MP era a manutenção do COAF no Ministério da Justiça. O órgão atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Também gerou muito debate o destino da FUNAI, que cuida das causas indígenas, e restrições no trabalho de auditores fiscais. Ao impedir uma atuação mais ampla dos auditores da Receita Federal. Ou seja, a reforma administrativa que está para ser aprovada é uma reforma que pesa a mão nas entidades da sociedade civil, promovendo uma intervenção dessas entidades e afrouxa na investigação da corrupção e da sonegação, que, aliás, é um anseio hoje da população brasileira. Acho que é um equívoco se colocar no Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, até porque vai, lá na frente, levar a algum tipo de atrito, e se tem algum brasileiro que merece o respeito nas suas terras, são os índios. Eu quero deixar consignada aqui a minha posição no sentido de que o COAF permaneça no Ministério da Justiça, porque lá, não pelo local onde permanece, mas porque lá ele está sendo visto, respeitado como instituição administrativa independente que é, e também lá ele está sendo melhor estruturado. Apesar das reclamações, nem todos os pontos do relatório foram aprovados. A principal derrota do governo foi o retorno do COAF para o Ministério da Economia. Foram 14 votos a 11. Já a FUNAI continua no Ministério da Justiça. O texto
ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara e do Senado. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou que a votação não foi uma derrota do ministro Sérgio Moro e do governo. O ministro Moro deu uma demonstração nesse processo de capacidade de diálogo, de respeito ao parlamento, né? O próprio ministro Paulo Guedes já disse que mantém a mesma equipe. Aonde o COAF tiver, não tem problema, até porque não haverá interferência nem do ministro Moro, nem do ministro Guedes no COAF, porque se tiver é ilegal, não é isso? Então estar num ministério ou estar no outro não é o mais importante. O mais importante é que não está se mudando a dele do COAF. Segundo o ministro Paulo Guedes, se por acaso for para a economia, ele mantém a mesma equipe que já foi nomeada. Então acho que está tudo preservado, até porque, como eu disse, desde que ele foi criado, nunca houve nenhuma dúvida em relação ao trabalho do COAF. Ninguém nunca disse que algum cidadão brasileiro foi protegido pelo COAF. Muito pelo contrário, o COAF vem exercendo um trabalho e vai exercer em qualquer ministério, como em qualquer país. E a comissão especial continua com os trabalhos de análise da reforma da Previdência. Nesta quinta-feira, especialistas foram até a Câmara para tratar dos impactos financeiros da proposta, que prevê mudanças nas regras da aposentadoria. Essa foi a segunda sessão com audiências da comissão especial, que analisa o texto. Pelo cronograma do relator, ainda faltam 8 e devem acontecer até o final de maio. Só então os parlamentares passarão a discutir efetivamente o texto da proposta, que poderá sofrer alterações. E o presidente Jair Bolsonaro criticou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e confirmou que vai aos Estados Unidos na semana que vem, mas desta vez o destino será o Texas. Bolsonaro seria homenageado em Nova York, mas o evento acabou cancelado por uma série de pressões políticas promovidas por militantes do Partido Democrata. O governo, então, mudou o destino da viagem. Bolsonaro vai se encontrar com o ex-presidente norte-americano George W. Bush e com o senador Ted Cruz, ambos republicanos com carreiras construídas no Texas. O Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores ainda estão preparando os detalhes dos encontros. Depois do intervalo, você vai ver. Líder opositor Juan Guaidó acusa o governo de Nicolás Maduro de realizar um desmonte do parlamento venezuelano. E quem sofre de hepatite ou diabetes também tem direito a comprar um veículo especial com isenção de impostos. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 8 horas e 50 minutos. A Coreia do Norte realizou um exercício de ataque de longo alcance. O anúncio foi feito hoje, depois que os Estados Unidos divulgaram a captura de um navio cargueiro norte-coreano. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal em Pyongyang nesta sexta-feira, horas depois que a Coreia do Sul revelou o lançamento de mísseis norte-coreanos de curto alcance. Segundo o Estado-Maior sul-coreano, na quinta-feira, Pyongyang disparou aparentemente 2 mísseis de curto alcance de Kusong, na província de Pyongan do Norte. A notícia chega no momento em que os Estados Unidos anunciaram a captura de um navio cargueiro norte-coreano, supostamente por violar sanções internacionais ao exportar carvão e importar maquinaria. O presidente Donald Trump também perguntou abertamente sobre a vontade de Kim Jong-un de negociar seriamente a desnuclearização da península. O lançamento de 2 projéteis coincidiu com a visita a Seul de um enviado dos Estados Unidos para tentar desbloquear as negociações sobre a crise nuclear entre Washington e Pyongyang. Na Casa Branca, Trump disse que observa o lançamento de mísseis muito seriamente e criticou este passo dado por Pyongyang. No encontro histórico com Donald Trump em junho de 2018, em Singapura, Kim Jong-un prometeu trabalhar pela completa desnuclearização da Península Coreana. Mas o ceticismo aumentou com a falta de avanços concretos e com o fracasso da última reunião entre os 2 líderes, em fevereiro passado, em Hanoi. E o secretário norte-americano de Estado, Mike Pompeo, exigiu a libertação imediata do vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano, detido por apoiar a tentativa de revolta militar contra o presidente Nicolás Maduro.
Essas imagens mostram o momento em que agentes de inteligência venezuelanos prendem Edgar Zambrano, o braço direito do líder da oposição Juan Guaidó e vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. A detenção ocorreu porque o parlamentar se juntou a uma insurreição fracassada contra o presidente Nicolás Maduro no mês passado. O secretário de Estado americano Mike Pompeo exigiu nesta quinta-feira a libertação imediata de Zambrano. Pompeo disse que esse ataque à Assembleia Nacional deve servir como um alerta à região e ao mundo de que a ditadura não está interessada em soluções constitucionais para os problemas do povo venezuelano. E o líder opositor Juan Guaidó acusou o governo de Nicolás Maduro de realizar um desmonte do parlamento venezuelano após a detenção de um dos 10 legisladores acusados pela fracassada rebelião militar contra o presidente. Em uma entrevista coletiva, o líder opositor Juan Guaidó disse que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, utiliza o terrorismo de Estado para fazer crer que controla o país. Isso é parte do desmonte do Estado de Direito na Venezuela. Sim, podemos falar de um golpe de Estado hoje na Venezuela. O desmonte absoluto do Estado de Direito do Parlamento Nacional, a única instituição legítima e reconhecida em todo o mundo. O opositor Richard Blanco, um dos 10 parlamentares venezuelanos acusados de apoiar uma rebelião militar contra o presidente Nicolás Maduro, se refugiou na residência do embaixador da Argentina em Caracas para evitar a prisão. Na quarta-feira, ocorreu a detenção por agentes do Serviço de Inteligência do vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano. Bem, voltamos ao Brasil. Pouca gente sabe que até quem sofre de hepatite ou diabetes tem direito a comprar um veículo especial com isenção de impostos. O veículo chega a ficar 30% mais barato. As vendas triplicaram, mas quem compra mais são as pessoas com problemas nas articulações. Cada vez que o Pierre entra no carro novo, sente uma enorme satisfação. Mais que a beleza e o conforto do automóvel, o principal é que ele recuperou o prazer de dirigir. Eu acabava chegando no trabalho com dor, ficava com dor o dia inteiro no trabalho, né? E com a aquisição de um carro com câmbio automático, isso aí praticamente zerou. Além de uma hérnia de disco, o Pierre tem problema nos 2 joelhos. Por isso, dirigir um carro com câmbio manual era um sofrimento. A situação só mudou depois que ele comprou esse modelo especial para pessoas portadoras de deficiências. Além do câmbio automático, não dá para esquecer o preço, bem mais baixo. Eu não teria condição de ter um carro como esse, de jeito nenhum, porque o desconto que você tem aqui é significativo, né? Então, isso aqui facilitou a minha vida. Quase 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência e, por isso, têm direito a desconto de impostos na hora de comprar um veículo. Uma lista com 70 tipos de problemas, como hérnia de disco, hepatite, artrite, artrose e pouca gente sabe, diabetes. Existe falta de informação. A informação não chega ao paciente que necessita daquele benefício. Então, as pessoas elas não sabem nem como fazer o procedimento para requerer uma isenção do IPVA, por exemplo. O objetivo da lei é dar maior condição de mobilidade às pessoas com deficiência, o que ajuda no tratamento das doenças. Por isso, quem compra não paga IPI, ICMS e IPVA. Em alguns casos, o automóvel também é liberado do rodízio municipal. Tirando todos esses impostos, o valor do carro vai ficar, em média, 30% mais barato. Só que a compra tem um teto. O valor máximo é de R$70 mil. Um modelo igual a esse aqui, por exemplo, que no final das contas vai sair para o cliente por R$53 mil. Essa concessionária, que fica na zona sul de São Paulo, tem um departamento só para atender pessoas com deficiência. A procura por esse tipo de modelo aqui cresceu 40% no ano passado. E o supervisor de vendas afirma que o negócio é bom para as duas partes. Para quem compra, fica onerado dos encargos de IPI e ICMS. E para a montadora, o volume de vendas é maior e ela acaba não precisando dar desconto. Porque o faturamento é direto, ela só isenta os impostos. Então, para ambos é produtivo. Nos últimos 5 anos, as vendas de automóveis para pessoas com deficiência triplicaram no Brasil. Ano passado foram quase 250 mil veículos. Para evitar fraudes, as regras ficaram mais rigorosas. A pessoa tem que tirar uma carteira de motorista especial para deficientes, comprovar o problema de saúde e não poderá vender o carro por no mínimo 4 anos.
Se fizer, vai ter que pagar todos os impostos que foram isentos. Sempre importante ter um especialista para acompanhar esse procedimento. Exatamente, é importante porque há um detalhamento, há uma complexidade no procedimento e é importante cumprir determinados prazos. O seu João acaba de dar entrada na papelada para comprar um carro. Ele tem 65 anos e sofre de um problema crônico no joelho. O processo para conseguir o benefício pode levar até 6 meses. Mesmo assim, ele diz que é favorável. Se fosse muito fácil aqui no mundo que nós vivemos, todo mundo ia querer pegar as vantagens, né? Que todo mundo gosta de uma vantaginha, né? Não é? O seu João até já escolheu o modelo. Agora, o único problema é ter paciência. Ah, não, isso aí não é problema não, tem que segurar, né? Paciência. Paciência. E o motorista enfrentou muito congestionamento hoje, logo cedo em São Paulo. Um engavetamento de carretas e a greve de motoristas de ônibus em Guarulhos trouxeram reflexos para o trânsito na capital. 4 carretas se envolveram em um grave acidente na Marginal Tietê e deixou 3 pessoas feridas. O engavetamento aconteceu às 4 da manhã na pista central da Marginal, no sentido da rodovia Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e Freguesia do Ó. Com o acidente, as pistas ficaram bloqueadas, causando 5 quilômetros de congestionamentos. Somente por volta das 7 horas, o tráfego foi liberado no local. Outro problema que traz impactos para o trânsito da capital paulista é a paralisação de motoristas de ônibus em Guarulhos, que fica na Grande São Paulo. Eles brigam por melhores salários. Ao todo, 119 linhas intermunicipais que saem ou passam por Guarulhos aderiram à greve. Motoristas do município de Arujá, que fica na região metropolitana de São Paulo, também cruzaram os braços hoje. Cerca de 376 mil passageiros são afetados pela paralisação. O Tribunal Regional do Trabalho vai multar as empresas de ônibus se pelo menos 70% da frota não estiver trabalhando no horário de pico. A multa em caso de descumprimento é de R$100 mil. Bom, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde. Tenha um ótimo dia e até lá.